Olá, eu sou Hamilton Viana e esse é o nosso podcast Professoras Plugadas. Nesse podcast, a gente fala sobre o caminho para você chegar numa renda extra de até R$ 3.000 todos os meses com o seu trabalho. E o tema do nosso episódio hoje é: faça isso e seja mais reconhecida no seu trabalho. E para você não ficar curiosa, para você não ficar curioso, o que é isso, né? Que história é essa de eu preciso fazer isso para ser mais reconhecido no meu trabalho? A primeira coisa que a gente tem é aquela preocupação assim, poxa, eu trabalho naquela escola e eu não sou muito reconhecido pelo meu coordenador, pela minha coordenadora, o diretor também não dá a mínima, eu sou só mais um número, os pais dos alunos não me reconhecem, os alunos não me reconhecem, e esse é um dos grandes problemas do professor e também da professora, né? Então, por que fazendo isso você vai ser mais reconhecida pelo seu trabalho? Primeiro, né, o que é o fazer isso? Eu vou citar um exemplo aqui que é o seguinte: imagine que você esteja num supermercado. Pega um supermercado de uma rede grande aí onde você mora, tal, e você vai do lado da geladeira de onde tem lá os refrigerantes, água, suco, chá, tem lá uma geladeira e tá saindo aquele negócio geladinho. E aí você vê uma pessoa que está passando por ali, olhando, e você fala assim: você não quer comprar aqui um suco que eu acabei de fazer? Não está aqui dentro, eu vendo lá fora para você e tal. Pô, você tá louco, meu? Tem aqui essa abundância de suco, essa abundância de refrigerante, todos geladinhos, água geladinha, uma procedência que eu conheço, e por que eu vou comprar o seu? Não, você tá maluco, vai embora. Ou seja, você fez uma oferta e a pessoa nem se interessou pela sua oferta. Agora vamos pegar essa mesma oferta e levar para uma outra situação. Imagina que você está no deserto, né? E eu nunca estive no deserto do Saara, enfim, em algum deserto grande aí. Mas imagina que você está nesse deserto andando lá com a sua moto, e na sua moto tem um baú, né, desses baús do pessoal que trabalha com entrega, né, de um baú de entregador, e dentro tem uma mini geladeira com latinhas de refrigerante ou de suco ou de água, o que quer que seja, né, garrafinhas de água geladinha. E aí você está andando ali pelo deserto e você encontra uma pessoa que está perdida ali há muito tempo, morrendo de sede, aquele sol escaldante, e só que essa pessoa tem muito dinheiro ali com ela. Quanto você acha que ela pagaria pela mesma Coca-Cola que você ofereceu? Nossa, eu acho que ela daria tudo, né? Coca-Cola ou água, enfim, o que quer que seja. Ela daria tudo que ela tem para poder experimentar aquele refrigerante. Então, o que você precisa fazer para se valorizar, né? Por que você precisa fazer isso? É oferecer o seu, me desculpa o termo, entre aspas, produto, né? Oferecer o conhecimento que você tem, a forma, a digestão desse conhecimento para quem quer. Ah, mas os meus alunos não querem. Ué, e quem falou que o seu universo é só dos seus alunos? Então é isso que você precisa fazer. Você é uma professora que estudou demais, que se preparou, que está sempre se preparando, que prepara suas aulas. Se esses alunos não estão interessados, você pode estar certo que tem alguém. Não é possível que num Brasil de 220 milhões de habitantes que a gente tenha, não é possível que você não consiga encontrar alguns que queiram ouvir aquilo que você quer falar do jeito que você quer falar. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando você começa a encontrar essas pessoas e falar para essas pessoas, você vai ser muito valorizado no seu trabalho. Então, é isso que você precisa fazer, né? É encontrar pessoas que queiram ouvir o que você quer falar, do jeito que você fala. Ah, mas esse mercado de professor já está muito saturado. Tá bom, vamos pegar um exemplo aí. Pega curso de inglês.
Você acha que tem cursos que o mercado de curso de inglês está saturado? Não precisa me responder essa pergunta agora. Vai no seu grupo, né, na sua roda de amigos mais íntimos assim, e junta lá 10 amigos e pergunta quantos deles falam inglês fluente. E aí você vai ter a resposta se o mercado está ou não saturado. O mercado só vai estar saturado quando todo mundo falar inglês fluente. Enquanto isso não acontecer, não vai estar saturado. A mesma coisa é para o conhecimento que você tem, é para o seu jeito. Tem gente que gosta de uma voz mais grave, tem gente que gosta de uma voz mais delicada, tem gente que, enfim, tem gosto para tudo, né? Gosto a gente não discute, a gente aceita e segue em frente. Então é isso que eu quero dizer quando você vai ser mais valorizada. E a forma de fazer isso é, se você não quer, tem quem quer, a fila anda, né? E por que encontrar essas pessoas, né? Encontrar essas pessoas vai te ajudar a ser mais valorizada. E quando eu falo valorizada, eu estou falando em todos os sentidos, né? Tanto de reconhecimento moral, né, que é o reconhecimento, poxa, a pessoa falando efetivamente, quanto você percebendo qual foi a transformação que você trouxe para a vida daquelas pessoas por meio daquilo que você ensinou, e também quanto você vai ser valorizada pelo que elas te pagam, porque elas vão pagar para você cuidar delas com o seu conhecimento do jeito que você sabe, que é só você que sabe. Que eu não sei do seu jeito, você não sabe do meu, e nenhum de nós dois sabe do jeito de uma terceira pessoa. Então, é isso que a gente precisa fazer. A hora que a gente percebe isso, aí a coisa vira uma chavinha. Né? E quando você sai do espaço físico da sala de aula, da sua turma de 30 alunos, e você vai para uma turma de 30 mil alunos, imagina o seu alcance, né? Como isso vai mudar. Então, realmente, fazer isso vai virar a sua chave. Né? Tá, mas como é que eu... Então, você está falando que eu preciso procurar pessoas que queiram ouvir aquilo que eu quero falar, que queiram aprender o que eu quero, o que eu tenho para ensinar. E quando eu estou falando o que você tem para ensinar, eu não estou falando apenas do conhecimento formal. Você até pode fazer isso também, e eu recomendo fortemente, eu vou falar disso, mas eu estou falando aqui de um conhecimento pontual que as pessoas eventualmente precisem e você pode ajudar. Então, como é que não é o que você não deve fazer, né, para tentar seguir esse caminho? O que você não deve fazer, por exemplo, você descobre que você tem uma habilidade para falar de um determinado assunto. Por quê? Porque as pessoas sempre vêm te perguntar isso. Ah, eu sou professor de física, mas sempre tem gente que vem me perguntar qual é o prato que mais combina, como é que eu preparo aquela lasanha, como é que eu preparo aquela massa. E aí eu percebo que eu sou reconhecido pelas pessoas que já me conhecem como um bom cozinheiro, por exemplo. E aí eu começo a falar disso. Ah, então como é que eu vou fazer isso? Bom, um jeito de não fazer, falar assim, eu vou fazer uns posts aí no Facebook e deixar lá. Né? Aí as pessoas vão ver, elas vão ligar para mim, vão me procurar, eu vou deixar meu telefone, eu vou criar um grupo no WhatsApp e vou mandar mensagem para todo mundo que me conhece. Desculpa, não é o caminho esse. Por que não? Porque você conhece tanta gente e nem todo mundo está interessado em cozinhar. As pessoas às vezes preferem comprar comida pronta. As pessoas às vezes preferem o basicão, não querem fazer nada. Às vezes as pessoas têm quem cozinhe para eles. E você aparecer do nada oferecendo um serviço não é a melhor forma. Então esse não é um caminho legal para você seguir, porque não vai dar certo. Né? Você vai ser intrusa de muitas pessoas. Ah, mas eu consegui fazer isso. Eu sei de uma pessoa que fez assim, ok, ela fez, mas ela não consegue escalar. O que acontece?
Tem algumas pessoas, algumas poucas pessoas que estavam com uma demanda reprimida e você apareceu e você supriu aquela demanda, mas ela não se retroalimenta, porque você não está fazendo do jeito certo. Entende? Você está usando o que a gente chama de marketing da esperança. Você faz um anúncio, você faz uma oferta e espera que as pessoas cheguem para essa sua oferta, que elas venham te procurar para fazer isso. Não é assim que acontece, acredite, né? E por que você fazer isso do caminho certo é uma oportunidade? Bom, uma das respostas para isso é exatamente aquilo que eu falei no começo. Você hoje está com uma sala de 30 alunos, mas eu tenho 5 salas. Tá bom, você foi para 150 alunos, né? Quantos desses alunos, se pudessem, escolheriam estar com você ali naquela hora? Eu arriscaria que 90% está ali obrigado, porque o pai pôs na escola. Ah, não, ele está em faculdade. Ok, então essa porcentagem vai cair bastante, mas ainda assim não vai ser, e ele vai estar lá assistindo, te ouvindo, porque ele tem que pegar o diploma, porque o chefe dele está cobrando o diploma, entende? Não é, muda. Quando é criança, quando é adolescente, são os pais que estão ali fazendo uma pressão para que ele faça. E ele acaba não tendo muita opção. Quando ele entra na faculdade, quando ele está trabalhando, ele paga a faculdade dele, ele pode escolher. Mas na verdade ele não pode muito, porque ele quer aquela promoção, ele quer um emprego melhor, ele quer um outro cargo melhor, e para isso ele precisa ter o conhecimento. O conhecimento que hoje ele acha que ele precisa é o conhecimento formal, que vem através de um diploma. Eu vou te falar uma coisa, tem algumas grandes empresas que já não estão nem pedindo diploma mais. Só vai lá, o aluno vê, você tem o candidato, né? Eu falei aluno, mas tem o candidato, aparece lá, faz uma entrevista. Nossa empresa constrói ponte. Como é que você constrói uma ponte? Eu faço assim, assado, calculo, não calculo. Opa, você é bom, você sabe fazer ponte e está contratado. É mais ou menos assim, tá? Lógico, não é simples assim como eu falei, mas é mais ou menos assim. Né? E eu vou dar nome dessas empresas: Amazon Amazon e Microsoft. Não estão mais pedindo diploma, e sim o conhecimento para as pessoas. E como é que você teve o conhecimento? Não me importa. Eu tenho um problema e eu quero que você resolva esse problema. Então, o aluno que está ali, ele naquela sala que você está dando aula, ele sabe que você faz parte do pacote, né? É um mal necessário. Ele tem que estar lá, te ouvir. Então, na medida do possível, ele vai enrolar, alguém vai assinar a lista para ele, e você está ali usando a sua energia para alguém que eventualmente não quer. Ah, mas eu preciso da grana. Legal. Então a gente vai procurar formas outras, né, de complementar e desbalanceando esse jogo para chegar um momento em que você fala: olha, valeu, obrigado, não preciso mais disso. Eu vou citar um caso para vocês. Eu soube de uma universidade aqui perto de onde eu moro aqui em Santo André, que abriu um concurso para contratar professores. E eles estão pagando, eu não lembro se era 10 ou 11 reais a hora aula. Pensa nisso. 11 reais a hora aula para dar aula numa faculdade. É o fim. É o fim. Né? Mas como é que você fala desse valor? Você fala que ajuda a gente a ter uma renda extra de 3 mil reais? Então, me segue. Vem comigo que a gente vai falar disso. Né? Não é uma coisa impossível, ela é execuível. Né? Eu vou mostrar casos, mas você precisa ter alguns passos. A primeira coisa, a gente começa falando de uma mudança de cabeça. Né? Porque quando eu estou preocupado em 30 alunos, 2 turmas que eu tenho, 4 turmas que eu tenho, eu quero encher a minha grade. Então eu dou aula todas as noites. Então são 5 noites, com 4 aulas, são 20 aulas. Se o meu salário for 10 reais por hora, mas eu ganho 5 semanas. Ok. 20 vezes 5, você vai ter
100 aulas a R$ 10, você vai ganhar R$ 1.000, R$ 1.500, se tiver um bônus, se tiver um extra. Não é disso que a gente está falando, né? Você não estudou tanto assim para ser tão pouco valorizada. E é disso que a gente vai falar. Então, esse atalho de você abrir a sua cabeça para enxergar mais alunos, para enxergar mais pessoas que querem se tornar seus alunos, que querem aprender com você, que querem escutar o que você tem para dizer para eles, esse atalho é uma oportunidade incrível, né? Porque você vai sair da escala de ter 100 alunos para ter 1.000 alunos. Você vai multiplicar por 10. E tem mais oportunidade aí nesse meio que a gente vai falar ainda. Então, continua seguindo a gente aí, né? E eu vou dar exemplo de pessoa que é parecido com você. A única diferença é que é um homem, não é uma mulher, como você, que eu estou falando, né? Mas é um homem e sou eu. Começou comigo, né? Eu sou professor, eu sou formado em química, estudei bastante, trabalhei na indústria e chegou um momento que essa profissão, né, do professor já não estava me rendendo tanto quanto eu precisava, né, por conta das despesas, das necessidades, do tipo de trabalho que você tem, enfim, né, por conta de tudo isso, as necessidades e por conta de ambição, né, ambição não no sentido mal, né, mas no sentido de querer mais coisas, de querer melhorar a qualidade de vida da família, dos filhos, enfim. Né, por conta disso, eu percebi que eu precisava fazer mais coisas. Mas não dá para vender o tempo, porque eu estou limitado a 24 horas por dia. 5 dias úteis vai dar 100 mais 120. Ah, mas eu quero trabalhar de sábado e domingo. Tá bom, você bota mais 48 horas aí. Então vai dar 148 horas por semana. Eu não consigo vender mais do que isso. E ainda tenho que dormir, né? Eu tenho que dormir. Eu tenho família, eu preciso ficar com a minha esposa, eu tenho que conversar com os meus filhos, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Então, tudo isso impede de eu vender as 148 horas. Se eu vendesse as 148 horas a R$ 10, o que eu ia conseguir? Eu ia conseguir R$ 1.480. Não é isso que eu preciso, né? Então, eu descobri uma forma de aumentar o meu valor, de alavancar o valor trabalhado. Né? Hoje eu consigo trabalhar com 200 horas, perdão, R$ 200 por hora, né? E tem oferta. Eu aqui estou segurando um pouco para poder escalar isso ainda um pouco mais. Então, é possível fazer isso, sim. Tá? É possível. Eu conheço outras pessoas, eu conheço mulheres, a minha esposa, né, que também faz isso, também é professora, também estava numa condição parecida com essa de vender o tempo. Ela começou a escalar e atingir mais pessoas, então acaba sendo muito mais rentável a hora de trabalho da pessoa. E aí você precisa trabalhar menos e fatura mais por hora. Então essa coisa é muito legal. Então é isso que é possível. É possível acontecer isso. Eu já vi com pessoas mais novas, pessoas de mais idade, homens com mulheres. E hoje eu estou falando para mulheres. Né? É possível, ok? Não se preocupe que a gente consegue fazer isso tranquilamente. Agora, alguém pode estar pensando o seguinte: tá, eu sei que você falou, parece que a coisa passa pela internet. Bom, a gente está usando a internet agora para se conectar, né, para a gente conversar, para eu tentar compartilhar as minhas ideias, né, com você. E nesse caso, você pode estar pensando assim: ah, mas eu não manjo nada disso. Bom, quando eu comecei eu também não manjava. Eu aprendi porque eu tinha um motivo muito grande. O que é motivação? É um motivo para você tomar uma ação. Né? Então, a minha motivação era o dia do chega. O dia do chega
eu vou contar numa outra oportunidade aqui, e eu dei um basta naquela condição. Eu não conseguia sair daquela condição naquele momento, mas foi um alavancar para eu arrumar uma energia extra, para com essa energia extra conseguir aprender o que eu precisava aprender, para ir aos poucos alavancando isso e chegando nessa condição que eu falei para você hoje. Então, isso tudo é possível, né? A gente consegue fazer. Essa primeira objeção de eu não sei nada de tecnologia, ela é facilmente contornável. Dá um pouco mais de trabalho no começo, dá, mas você consegue fazer. Não é nada do outro mundo. Hoje tem muita gente que pode te ajudar, e essa é uma das coisas que eu acabei aprendendo e que eu vou compartilhar com você também aqui, né? Como é que eu já falei um pouquinho disso, né? Uma forma errada de você executar essa história de levar a sua mensagem para mais pessoas, né? É usar justamente aquela coisa do marketing da esperança. Faz lá, eu sei, não, de internet eu manjo, de redes sociais eu, nossa, sei tudo. Eu sei fazer um post, aí eu coloco lá o post e as pessoas vão ver e vão me ligar, e não é exatamente assim, né? Esse jeito não é o jeito certo, o jeito de usar o marketing da esperança, né? Tem formas adequadas para você chegar nas pessoas. Primeiro, para você encontrar as pessoas e para você chegar nas pessoas, né? O jeito certo que você tem de aumentar essa escala é levar essa sua mensagem para mais pessoas. E eu vou usar aqui um ensinamento que, na verdade, foi uma coisa que fez virar uma chave para mim, né? Que é a história dos gatilhos mentais. Se você tem curiosidade de saber o que é isso, eu recomendo, deixa eu pegar aqui, existe um livro que eu considero como a bíblia, né, disso, que é o livro do Robert Cialdini, chama As Armas da Persuasão, onde ele fala dos gatilhos mentais. Então, se você usar os gatilhos mentais, você consegue atrair pessoas. E um dos gatilhos que eu diria que é o de maior efeito, né, é o gatilho da reciprocidade. Eu vou contar uma história aqui que você vai facilmente entender essa questão da reciprocidade. Imagine que você tenha uma filha, um filho, lá na idade de 4, 5 anos, e quando chega na sexta-feira, junto com a mochilinha dela, vem um convitinho. No sábado ou no domingo vai ter uma festa no buffet de uma amiguinha da sala. E aí você pergunta para sua filha e ela fala que ela gosta muito daquela amiguinha, que ela gostaria de ir na festa, e você fala, tá bom, então nós vamos na festa. E aí você vai lá na festa, compra um presente, uma lembrancinha, leva a sua filha e vocês são super bem tratados, seu marido, o pai da menina é super simpático, a mãe também, a menininha é um doce, e aquele ambiente animado. Quando você sai da festa, você se sente na obrigação, ela não falou nada, ela não cobrou nada, mas você se sente na obrigação de dizer para ela, de convidá-la para o aniversário da sua filhinha, que vai acontecer daqui a um mês. Você vai mandar um convitinho. Se você tiver que mandar um convite só, para a turma toda, é para ela que você vai mandar. Porque você se sente meio que em dívida com ela. Você está tão grata, gostou tanto daquilo que ela fez, que você quer retribuir de alguma forma. E aí você vai fazer isso. Isso é a reciprocidade. Então, se você usar o gatilho da reciprocidade, você vai atrair mais e mais e mais e mais pessoas para ouvir a sua mensagem. E quando você traz pessoas para ouvir a sua mensagem e essa mensagem é legal, essa mensagem provoca uma transformação, essa pessoa que ouviu, ela vai querer replicar aquilo para as pessoas da rede dela, para as pessoas que estão ao redor dela, que convivem com ela. E isso, para você, vai ser muito legal, porque você vai
transformar mais e mais pessoas. E isso vai ser uma corrente do bem que vai se multiplicando e vai se ampliando. Então percebe, se você fizer isso direito, você vai conseguir, de fato, atingir mais pessoas, levar a sua mensagem para mais pessoas. E tá bom, eu gostei disso que você falou, eu acho que eu entendi isso direitinho, mas eu queria saber efetivamente como é que eu faço isso, né? Como é que eu consigo? E até vou ser bem sincero aqui com você, Hamilton, eu vi essa chamada aí dessa live, desse vídeo que você gravou. Eu fiquei interessada mesmo na renda e no reconhecimento. Como é que eu faço isso? Bom, eu acredito que você tenha consciência de que isso não é uma coisa que acontece em uma live. Né? Hoje eu tinha 0, depois da live eu terei, depois de ver esse vídeo, eu tenho agora 100 de reconhecimento, né? Sendo que 100 é o teto. Lógico que não é assim que acontece. É um passo a passo, é uma mudança, né? Mas eu quero um passo a passo, eu quero uma primeira coisa, eu quero já ter alguma mudança. Amanhã cedo, no próximo dia, eu já quero aplicar alguma coisa e já quero entrar nesse caminho. Tá bom. Então eu vou te falar alguma coisa, vou te dar um primeiro passo que você precisa fazer. E esse primeiro passo não é necessariamente o primeiro na ordem de importância. É o primeiro, porque é a primeira vez que eu estou falando com você de repente. Né? Pode ser a segunda, pode ser a terceira vez, mas esse passo é um passo importante. Quando você fala com as pessoas, né, a gente, quando está no papel de professor, a gente tem o hábito de falar, e muitas vezes a gente ou não fala a língua que os alunos estão entendendo, né, ou a gente fala uma língua que eles entendem aquilo que você fala, mas aquilo para ele não é interessante. E você precisa, então, o primeiro passo que eu diria é tentar ouvir, não é tentar, é ouvir os alunos e saber dos anseios deles. Mas como assim? Eu não entendi isso. Saber dos anseios deles, eu quero dizer, conversa com eu vou citar nomes fictícios aqui, conversa com o João Paulo e o que ele gostaria de ser? Ele gostaria de ser músico. Cara, músico, então eu vou tentar depois usar algum exemplo, se eu dou aula de matemática, por exemplo, eu vou tentar usar algum exemplo da matemática na música. Eu perguntei para Maria Clara e a Maria Clara gostaria de ser chefe de cozinha. Chefe de cozinha? Bom, eu sou professor de biologia, eu vou achar algum exemplo onde a biologia ajuda um chefe de cozinha. No controle da qualidade dos alimentos. Eu estava vendo uma série na Netflix e tem um cara que é dono de um bar numa cidadezinha bem pequena, e o bar é praticamente o único lugar legal da cidade assim para as pessoas irem comer e passar tempo lá conversando, beber, enfim. E esse cara acabou se envolvendo, né? Quer dizer, ele acabou descobrindo uma jogada ilegal dentro da cidade e botou o xerife para arrumar, e os caras que estavam fazendo esse negócio ilegal, como forma de retaliação, botaram um cozinheiro não, um atendente lá, um garçom, para trabalhar no restaurante, né? Mandaram o cara lá, ele se candidatou e tal, e esse cara contaminou deliberadamente a comida. Então o que acontece? Como a cidade é pequena, tem um médico na cidade, e esse médico normalmente tinha assim 2, 3 pessoas por dia que apareciam lá, é meio que um pronto-socorro, né? Um consultório que atende todo mundo, um clínico geral. E aí teve um dia que começa a vir assim 10 pessoas, 15 pessoas, aí no dia seguinte a mesma coisa, e todo mundo com a mesma queixa. Dor de barriga, dor de cabeça, dor de barriga, dor de cabeça. E aí eles foram ver, começaram a perguntar para as pessoas, e a questão era que todos comeram no bar do Jack. Né? Todos tinham se alimentado no bar do Jack.
e eles foram ver, pelo que eles falavam, o que cada um comeu tal, acharam que era salada de beterraba. Ou seja, o cara provocou uma contaminação com um micro-organismo que provocou tudo isso e quase manda preso o chefe da cozinha, né? Então, se você começa e percebe, né, que contando essa história, como prendeu a atenção. E esse também é um outro gatilho mental, né, que é o gatilho da história. Se você percebe isso e consegue conectar com os alunos naquilo que é interessante para eles, naquilo que eles têm como objetivo, naquilo que eles gostam de fazer, você vai... Ah, mas e o programa? Cara, desculpa, mas o programa acaba ficando para depois, porque se você num primeiro contato consegue trazer ele para você, consegue trazer esse aluno para você, o programa depois vai. Então, é uma frase que eu uso bastante, né? Vende o que ele quer, mas entrega o que ele precisa. Então ele quer, a menina, a Maria Paula, ela quer ser chefe de cozinha. Mas o que ela precisa para ser chefe de cozinha? Ela precisa, inclusive, de matemática, ela precisa de português, ela precisa de inglês, ela precisa de geografia, ela precisa, cara, de biologia, ela precisa de um monte de coisa, né? Então, tudo isso vai ser entregue para ela, mas o que ela comprou foi a questão de ser chefe de cozinha. O que está mais perto? Bom, você como professor de uma determinada área, você vai puxar para cada um. Mas isso demanda tempo. Mas vale a pena, porque depois que você fez isso, aí a coisa vai fluir de uma forma tão natural, tão leve, que vai ficar uma tranquilidade, vai ficar uma beleza fazer isso. Eu vou contar um outro exemplo aqui, né? Eu trabalhava numa escola de ensino médio e estava chegando o Dia dos Pais e os alunos nada de gosto. Química já é uma disciplina que eles já têm assim uma certa aversão. E aí o que a gente bolou? Bom, vamos fazer então para o Dia dos Pais um perfume para colocar no carro. Mas como fazer o perfume? Não só fazer a mistura, extrair a essência. Então eu pedi para os alunos trazerem de casa casca de limão, casca de laranja, canela, jasmim, a flor, né, de jasmim, enfim, várias fontes de essência. E aí a gente fez a extração dessas essências todas, né, dos óleos essenciais, e depois com essas essências a gente preparou os perfumes e colocamos nos frasquinhos e demos para cada um entregar para o pai. Nossa, foi assim, um dos melhores meses, porque a gente gastou assim quase que o mês todo preparando tudo, né, para entregar para os pais, desde extrair até preparar o perfume, depois envasar nos frasquinhos. Aí a gente ainda fez um cartãozinho de coração, no formato de coração, mas um cartão de papelão mais espesso para molhar no perfume e ele ficar exalando dentro do carro. Então foi muito legal isso. Quando você envolve os alunos, pega alguma coisa que eles têm interesse, aí todo o resto vai. Aí você fala de coisas mais complexas no meio. Então, precisa fazer isso, né, para poder, por exemplo, atender esses alunos. E aí quando você descobre isso para dentro daquela sala que ninguém dava atenção, ninguém te valorizava, primeiro, você vai ser muito valorizado ali, começa ali a sua valorização, e você abre a cabeça e fala, e se eu descobrir uma outra coisa que eu possa falar da mesma forma, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo brilho nos olhos, para muito mais pessoas? Aí a coisa explode, né? Aí você vai, nossa, deslanchar e vai viajar, vai voar. Então, esse é o primeiro passo, né? É tentar descobrir o que faz o coração desses alunos, o que faz o coração dessas alunas cantar. Ah, os caras estão na faculdade, o que eles querem? Eles querem um novo emprego, eles querem, enfim, descobre isso, né? Descobre isso. Não precisa descobrir para muita gente. Você conhece liderança situacional, um pouco dela pelo menos. Você sabe quem são os líderes dentro da sala. Você não precisa ganhar a sala toda. Se você ganhar os líderes, eles trazem
os seguidores deles junto. E aí você consegue alavancar muito mais. E esse pode ser o seu piloto, né? Pode ser o seu piloto, para depois você sair dos limites da sala de aula, dos limites da faculdade que você trabalha. Beleza? E eu quero dar agora uns recadinhos, eu quero dizer que a gente tem outros canais onde a gente também posta conteúdo, dependendo do canal, às vezes a forma do conteúdo é diferente. Então tem lá o canal do Telegram, que chama Professoras Plugados. Tem aqui também o nosso canal no YouTube, que é onde você está vendo, ou talvez no Facebook, que é onde você pode estar vendo, ou também tem o nosso perfil no Instagram. E todos eles eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Além disso, né, a gente tem o nosso blog, onde a gente posta artigos sobre vários assuntos, né, sempre relacionados com isso, com essa vamos dizer assim, com esse objetivo, né, de atingir mais pessoas e de conseguir essa renda mínima aí ao mês, monetizando esse conhecimento que você tem. E é isso que a gente faz. Então, é muito importante que você acompanhe as nossas lives para pegar a sequência das coisas, para pegar todos os temas que a gente vai falar aqui. Por quê? Porque o nosso objetivo é justamente esse, te ajudar a chegar nessa renda desse valor aí de R$3.000. E eu sou o Hamilton Viana e esse foi o nosso episódio do podcast Professoras Plugados. Eu espero você no próximo vídeo, um grande beijo e até mais.